Já começamos? Eu estava aqui pensando, e olha só, nós estamos agora iniciando aquele que vai ser o seu último ciclo. Aluno, estamos chegando aí no terceirão. Chegamos hoje e vamos estar com vocês até dezembro. Sabe por quê? Porque agora nós iniciamos História Geral e logo em sequência virá História de Rondônia, que também é comigo e com o meu parceiro, o professor Beto, tá bom? E aí eu estava pensando aqui, por isso que a câmera me pegou de surpresa, ou de surprise, não é isso? Mas, enfim, vejam que a caminhada de vocês está chegando ao final. Eita! De lembrar que vocês passaram a vida inteira sentados nesse banco da escola, esperando chegar o terceiro ano. Aí, de repente, nós já estamos aí avançado no ano de 2021, estamos chegando quase no final do ano, já passamos do que vinha a ser a metade do ano letivo, e aí só resta dizer a vocês sucesso, felicidade, mas enquanto isso, vamos ficarmos atentos às informações, às aulas, todos os ensinamentos que os professores estão passando para vocês. Tudo bem? Eu sou o professor Lorismar Barroso, estarei com vocês nesse terceiro ano, tanto em História Geral, como também em História de Rondônia, tá certo? Joga no quadro que vou apresentar mais ainda para vocês. Então, do lado esquerdo, esse cara feio pra caramba que vocês estão vendo aí é o professor Beto, né? Olha aí, o professor João Ebert, como é o nome dele de batismo. E do lado direito, o professor Lorismar Barroso. Então, o professor Beto, vejam, ele tem a sua formação também em História, é historiador e especialista em gestão pública. Olha que bacana. Do outro lado, o professor Lorismar Barroso, é esse cara que fala com vocês agora. Também sou licenciado em História. Olha que bacana. E também sou arqueólogo. Olha aí, nunca tirei um esqueleto para fora, mas é arqueólogo, né? E também sou mestre em História pela PUC, tá certo, senhores? E eu tenho certeza que vocês também um dia chegarão nesse patamar de serem mestres, doutores, PhD e assim vai. Senhores, vamos começar então. Vejam que na disciplina de História para o terceiro ano do ensino médio, quais são os assuntos que nós veremos nessa primeira unidade? Então, olha só, eu tenho a aula 1, a aula 2, a 3 e a 4. Começando aí com o fim do Império e a proclamação da República. O fim do Império Brasileiro, tá? Não é Império Romano, não. Aí, nós já vamos partir para a Primeira República no Brasil, que é de 1889 a 1894, chamada de República da Espada ou República dos Marechais. E aí, na sequência, iremos para as revoltas durante a Primeira República. Aí eu tenho aí o Canudos, eu tenho a revolta da Armada, da Chibata e assim por diante. Na sequência, aluno, veremos as transformações nas estruturas produtivas do século XX. Olha que bacana. Tudo isso está inserido na nossa primeira unidade. Na sequência, iremos para a aula número 5, Arte, Ciência e Ideologia, na famosa Belle Époque. Olha, a bela época da Europa, lembram? Aí partimos para a Primeira Guerra Mundial, de 1912 a 1914, vocês verão. E paralelo a esse assunto, nós teremos História de Rondônia, o primeiro ciclo da borracha, que inicia acabando a Primeira Guerra Mundial, iniciando a Primeira Guerra Mundial, acaba o primeiro ciclo. Na sequência, vamos para a Primeira Guerra Mundial, parte 2, e aí parte 3, e logo em sequência, Revoluções Socialistas da Rússia, parte 1. Então, serão vários assuntos que vocês terão pela frente. Além do mais, as Revoluções Socialistas, parte 2 da Rússia, aí a crise do capitalismo do século XX, totalitarismo na Europa, tanto parte 1 como parte 2, e, para finalizar o capítulo 1, ou a unidade 1, fecharemos aí com
a difusão do totalitarismo, o fascismo, o nazismo na Europa. Para a aula de hoje, aluno, olha que bacana, nós veremos a aula 1.1. É justamente isso, o fim do Império e a proclamação da República. Bom, na aula de hoje, veremos esses temas aqui, ó. Fortalecimento do Exército, governo provisórios e mudanças institucionais e, por último, os governos militares, a gestão dos primeiros presidentes. Como é de costume, toda e qualquer aula eu tenho as competências e as habilidades. A competência da aula de hoje são duas. Então, veja só, aluno, tu terás que compreender a sociedade em seu processo de formação e de mudanças e os múltiplos fatores que nela intervêm como produto da ação humana, considerando a si mesmo como agente social e aos processos sociais, como orientadores da dinâmica dos diferentes grupos de indivíduos. Assim como também, aluno, veja, tu tem que se situar as diversas produções da agricultura, as linguagens, da cultura, as linguagens, as artes, a filosofia, a religião, as ciências, as tecnologias e outras manifestações sociais. Tudo isso dentro dos contextos históricos e sua constituição e significação ou significados. E a habilidade, eu tenho aí, tu tem que relacionar o trabalho com as formas de poder, compreendendo a sua importância nas transformações históricas. Além disso, aluno, tu terás que fazer o uso de argumentação crítica sobre o processo histórico. Fechou? Vem para mim. Tudo isso que eu acabei de falar para vocês é a parte técnica da nossa aula. Eu apresentei a competência, apresentei as habilidades, o que você irá fazer em cada uma delas, assim como também eu apresentei os conteúdos que nós veremos, tá bom? Sejam todos bem-vindos à nossa regra número 1. Abra o caderno. Abriu? Beleza. Agora coloca aí a data lá em cima, naquela parte superior, lado direito. A data de hoje, colocou? Agora vocês irão colocar o tema da aula, tá bom? Colocando o tema da aula, aluno, procure anotar tudo que eu estiver falando aqui. O professor Ismar, ele vai estar explicando o assunto e aí você rapidamente vai procurar fazer as anotações. Para que isso? Quando chegar próximo da prova, tu vai pegar o teu material, dar uma papirada, uma revisada, para você fazer uma excelente prova. Tá certo? Combinados assim? Joga na tela. Então, partimos para a nossa aula. Fim do Império e a proclamação da República. Vejam, senhores, que a ideia republicana, ela é muito mais antiga no Brasil. Sabiam? Pois é, porque essa ideia republicana, ela já estava sendo arquitetada ali na famosa Guerra dos Mascates, no século XVIII, que é de 1710 a 1711. Lembraram? Pois é. Sabe qual foi o outro momento que a República foi mencionada? Na Inconfidência Mineira. Lá no ano de 1789. Sabiam disso? Pois é. Um outro momento foi na Revolução Pernambucana, de 1817. Então, aqui nós já tínhamos pensado no processo republicano no século XVIII e aqui no século XIX. Olha só que interessante. No ano de 1824, na Confederação do Equador, também se pensou na ideia republicana. Aí eu tive também o movimento da Sabinada, de 37 a 38, também no mesmo século XIX, foi pensado o termo republicano. E a Revolução Farroupilha, o movimento farrapo. Que esses movimentos, eles estão dentro da passagem do Primeiro Império para o Segundo Império. Na verdade, nós estamos dentro do período regencial. Fechou? Professor, então o senhor está falando para nós
que a ideia de república já tinha sido pensado em todos esses itens? Exatamente. Aluno, somente no ano de 1889 é que será colocado em prática a república. Deixa de ser monarquia, deixa de ser império e o Brasil adota o termo republicano. Vamos chegar lá para vocês compreenderem muito mais, tá bom? Só que aí, como é que eu faço para poder chegar a esse novo regimento? Claro, o Exército Brasileiro foi uma instituição que vai sair fortalecida após a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai foi de 1865 a 1870, tá? A Guerra do Paraguai acabou em 70, foram 5 anos. Veja, literalmente, os soldados tinham sido os salvadores da pátria. Para a tarefa, contribuíram milhares de escravos que foram incorporados à tropa brasileira. Por exemplo, os negros serão a maioria dos batalhões naquele momento do conflito com os paraguaios. Inclusive, na época, quando se matou o grande líder, o Solano Lopes, teve situações que o Solano Lopes veio até o Brasil, ele não invade, mas ele anda por território. Porque Solano Lopes, ele dizia que o Paraguai estava se tornando uma potência, e isso era prejudicial para os ingleses. É por isso que a Inglaterra, ela contribui, ela colabora com o Brasil, com a Argentina e com o Uruguai, levando o Paraguai ao extermínio. Nunca mais o Paraguai voltou a ser aquela potência. Tanto é que teve um soldado brasileiro que matou o Solano Lopes. E o Solano queria casar com a filha de Dom Pedro II. Era. Por quê? Porque a Isabel, ela estava comprometida com o Conde Deu, da Europa. Então, não teve combinação. E depois do Uruguai, ele já tinha se tornado uma república federativa do Uruguai. E isso, me falha a memória, em 1826, o mesmo ano que a Argentina se tornou também uma nação independente. Aí nós temos, nessa imagem que vocês observam, senhores, eu tenho aí uma oligarquia, eu tenho a igreja, tudo isso dando o poder. Olha só que interessante, é o que vocês estão assistindo hoje, na atualidade, a intervenção do militar na política. Por exemplo, nessa época aqui, você tem o Exército, o Marechal Deodoro da Fonseca, esse camarada aqui. Vejo que os outros militares estão aqui atrás também. Com o apoio da oligarquia, da igreja, da elite, quem vai comandar esse golpe é, de fato, os militares. Isso no dia 15 de novembro de 1889. Tanto é que eles irão ficar no poder de 89 até 1894, quando os militares saem do poder. Aí quem entra? Entra o primeiro presidente civil da nossa história, que é o Prudente de Moraes. Os militares, então, caem fora. Ei, aluno, vem para mim. Se você analisar, os militares vão estar presentes na política por vários momentos. Sabiam disso? Agora na República, depois lá em 1930 com o Getúlio Vargas, depois em 46 quando o Getúlio Vargas cai fora também, que eles expulsam o Getúlio Vargas. E aí eles começam a policiar, sabe o quê? Começam a policiarem o JK, o Jânio Quadros, o João Goulart. Aí, moço, 31 de março de 1964, os militares chegam e acabam assumindo o poder. E aí, senhores, eles vão até 1985, que eu chamo de intervenção militar, e eu vou explicar muito bem para vocês nessa aula que nós temos lá na frente. Tá certo? Fechou? Segue no quadro, então. Vamos lá. Olha só o que foi a questão militar. No Piauí e no Rio Grande do Sul, havia uma certa expectativa. Os coronéis Cunha Matos e Sena Madureira, eles irão atacar o ministro da guerra, que era o Alfredo Chaves. Vejam, estava aberta uma série de desentendimento com o surgimento, ficou conhecido como a questão militar.
Rapaz, agora o bicho pega. É aquela coisa, né? Mexeu com todos. Hoje é assim, né? É um por todos e todos por um. Vem pra mim aqui, vem pra mim. Eu não podia deixar passar batido. De repente vocês estão me assistindo aí, claro. E eu nem mencionei o nome desse fera aqui, ó. Se apresenta aí, Sâmio. Sâmio é o meu parceiro, é o nosso intérprete e aluno que está aí conosco, que vai estar conosco até o final do ano, tá bom? Dá um tchau aí, Sâmio, pra galera. Olha aí. Ele só não sorri, tá, gente? Que ele passa o dia todinho sem sorrir. Olha aí, ó. A gente não vê o dente dele, não, tá bom? Vamos lá, segue no quadro. Na sequência, o Império, ele vai punir com prisão os 2 coronéis. Lembrando que, de acordo com a Constituição, ó, a participação na política interna do Brasil não era um dever do Exército. Então, eles amarram isso para que o Exército não... Por quê, professor? O poder, gente. O poder. E sem contar que os praças, a grande maioria. Aí, se de repente os caras ganham o gosto pelo poder. Mas vejam só, isso daqui está no início, né, da República. Vai ter muita água para rolar embaixo dessa ponte ainda. Vocês verão lá na frente. Aí eu quero que tu acompanhe, aluno, nesses entendimentos, observando a minha fala, a minha explicação, e vem para mim. Eu aproveito, eu convido você para pesquisar também. Seja curioso, vai atrás, vai pesquisar. Depois eu passo para vocês algum insight sites confiantes, tá? Não é qualquer um, não. Aí você vai, faz uma leitura e busca a tua interpretação. Tá fechado? Segue no quadro, vamos lá. Na sequência, no ano de 1887, depois de outros atritos entre os militares e o Ministério da Guerra, foi fundado o clube... Ei, rapaz, aqui que o bicho pega. Esse clube militar, quando foi fundado, e Deodoro da Fonseca era o seu presidente desse clube, nossa, eles estão criando uma instituição e se fortalecendo. Uma entidade que passou a funcionar como órgão político e porta-voz da categoria. Tu tá entendendo? Os caras fundaram um clube e esse clube respondia por eles. Professor, é como se fosse um sindicato? Sim, é como se fosse um sindicato. Tem a representatividade. Olha aqui, ó, porta-voz. Tu vai se queimar sozinho? Claro que não. Para a sua presidência, quem vai ser eleito a grande liderança? Aqui, ó, Marechal Deodoro da Fonseca. Show? Vamos lá. Governo provisório e as mudanças institucionais. O que nós temos por aqui? Já acompanhamos no segundo ano, vocês lembram disso? Pode lembrar, né, aluno? As crises que o Império enfrentou e que vai levar à proclamação da República. Vejam, eu tive aí a queda do regime monárquico e a proclamação da República ocorreram em um clima de ordem e concordância das elites. Cara, a elite... Isso vai acontecer também durante a intervenção militar, de 64 a 85, sabia disso? A elite sempre vai dar o seu parecer, a sua opinião. E eu vou abordar isso muito bem com vocês, sabe como? Quando nós entrarmos nesse assunto do regime militar. Que a galera fala aí, aluno, golpe, eu vou explicar tudo isso. Eu vou explicar intervenção, eu vou explicar regime e vou explicar também o golpe. Mas eu quero te deixar bem claro que quem manda no Brasil é essa classe aqui, ó. É uma classe que ela procura se fortalecer, tá certo? Uma classe que ela busca ver os seus interesses e não quer enredar o pé. Que essa elite acaba se tornando aí a nossa liderança política no Brasil, tá certo? Olha lá, a crise do segundo reinado, eu tenho aqui a questão militar, certo? Eu tenho a questão religiosa e eu tenho a questão abolicionista. Eu explico também. A questão militar, vejam, isso com a Guerra do Paraguai, os militares voltaram forte da guerra, queriam participar do
do confronto, mas não deu certo. Vem para mim aqui. Eu vou olhar para você, olha, vem para mim. Presta atenção, eu vou te explicar as 3 classes. A questão militar, aluno. Os militares lutaram na Guerra do Paraguai e, quando retornaram, queriam maior participação no governo de Dom Pedro II. Dom Pedro disse não para eles. Ficaram insatisfeitos. A questão religiosa. Lá em Salvador, o bispo de Salvador, ele proibiu a entrada de maçons dentro dos templos religiosos. Ué, Dom Pedro II era maçom. Mandou-se prender o bispo e ele foi ser julgado em Portugal. A igreja não gostou dessa atitude. A questão oligárquica é que Dom Pedro se criou as leis abolicionistas, a lei Eusébio de Queiroz, a lei Bill Abidin, Eusébio de Queiroz, ventre livre, sexagenária e, por último, a Lei Áurea. Só que Dom Pedro, ao criar essas leis, ele estava afrouxando a ideia do escravismo. A ideia era tornar o Brasil um país produtivo, um país assalariado. Aluno, se eu te contar a história de Dom Pedro, você vira um apaixonado por ele. Porque eu sou apaixonado pela história de Dom Pedro. É fantástica, tu não tem noção o que esse cara fez. Mas, enfim, Dom Pedro, então, vai acabando com a escravidão e era para ele ressarcir os grandes cafeicultores, grandes donos de escravos, ele não fez. Aí se juntou os militares, a elite e a igreja. Essas 3 classes irão derrubar Dom Pedro II. Ei, tu pensa que ele fez questão do poder? Negativo, ele já estava cansado. Ei, estão brigando pelo poder? Vaza. Dom Pedro foi embora para Portugal. Depois de 2, 3 anos para a memória, ele veio a falecer. Mas a biografia de Dom Pedro II é apaixonante. Eu falo isso porque eu já leio vários livros de Dom Pedro. E cada vez que eu leio, mais fascinado eu fico, tá bom? Segue comigo no quadro. Então, essa daí, joga no quadro. Essa daí, aluno, é o que eu te falei. Essas 3 classes que acabei de explicar para vocês, tá bom? A princípio, a maioria dos militares de alta patente, eles pensavam que o movimento que eles estavam participando era para derrubar o presidente do Conselho de Ministros. Quem era o ministro naquela época? O Visconde de Ouro Preto. E não o imperador Dom Pedro II. Então, observe que houve uma armação nisso daí. Na verdade, na política, é armação. Tu sabe disso. Cara, hoje tu dorme sabendo que amanhã já não é aquilo que você combinou. É incrível, mas isso acontece. Essa imagem é a parada militar. Isso aconteceu no Rio de Janeiro, no Paço Municipal chamado Tiradentes. Conheço isso daqui. Essa parte aqui é o Paço Municipal. Nossa, tem uma história fantástica. E um detalhe, tá? Rondon estava aí. Sabiam disso? Rondon foi o cara. Rondon é ele que esteve com Benjamin Constant. Benjamin Constant é o cara da República. E olha que na Grécia é Platão. E aí, Rondon que leva o bilhete para a Marinha, cara. Eu não sei se vocês observaram, mas recentemente no governo federal, a Marinha chamou o governo para poder participar do... Eu vi toda aquela cena da República. Disse, vai dar... não pode falar, né? Mas, enfim, eu só vou mostrar para vocês aqui o Rondon, tá? Eu vou prometer que na próxima eu mostro. O Rondon era cadete do Exército Brasileiro. Mas aí seria uma salva de tiro, como era muito costume isso fazer. Na verdade, cara, eles já estavam proclamando a República. Depois mandaram um mensageiro a Dom Pedro II e diziam, olha, a partir de hoje você não governa mais. Ele falou assim, tá bom. É para eu ir embora? Sim. Ele só trouxe os livros dele. Se você lê a história de Dom Pedro, você se apaixona, cara. É fantástico. Cara, de um conhecimento... Não é não, Sâmio? Olha, o Sâmio é o meu intérprete aí, ó. Dá um sorriso aí, Sâmio. Isso. Ele falou assim, um sorriso porque ele colocou a mão na boca assim. Vamos lá, então. Veja, na noite do dia 15 de novembro de 89, certo?
Formou-se um governo provisório, é o que acontece. Os caras não programaram, então de uma hora para outra ganha o governo e aí já está feito, né? Um governo provisório republicano para poder dirigir o Brasil, governar o Brasil. O novo governo, organizado por 2 grupos militares. Eita! Os cafeicultores e de profissionais liberais. E agora? Cara, vai ganhar quem tiver mais articulações. Vejam, todos eram liderados por Marechal Deodoro da Fonseca, que deixava de ser monarquistas às vésperas do golpe republicano. E sabe por que o Marechal Deodoro? O Marechal Deodoro era um cara muito íntimo de Dom Pedro II. E Dom Pedro não ia enfrentar o Deodoro. Só que ele acabou representando uma categoria. Certinho? Olha lá. Principais providências que foram tomadas nesse momento. A instituição do federalismo, a separação da igreja com o Estado, viu? Ou seja, igreja é igreja, Estado é Estado. A criação de novos símbolos nacionais, aí veio o brasão, veio a bandeira e assim por diante. A lei da grande naturalização. Porque Dom Pedro, ele também já começou aí o levantamento de quem nasce e de quem morre no Brasil, sabia? Não existia dados. Mas isso aí começa no Império, então. Os governos militares, a gestão dos presidentes, aí eu tenho no dia 15 de novembro de 1890, reuniu-se no Rio de Janeiro a Assembleia Constituinte. A nova Constituição, ela foi promulgada, a primeira republicana, no dia 24 de fevereiro de 1891. Aluno, o Brasil teve no total 7 constituições e vocês irão estudar cada uma delas em uma aula específica, tá bom? Governos e estados, houve a divisão dos poderes e também do voto. Começa a se desenhar um regime republicano no Brasil, mesmo com um modelo arcaico, um modelo do final do século XIX para o século XX, mas que isso se dará transformações a partir do momento que se criam novas e novas constituições. Vejam, na proclamação da República, a atual bandeira nacional, ela foi adotada pelo decreto número 4 do dia 19 de novembro de 1889. Parece que já estavam assim, com a bala na agulha. Se 15 de novembro eles tomam o poder, no dia 19, 4 dias depois, já apresentam a nova bandeira. E aí o Brasil se chamava República dos Estados Unidos do Brasil. Ou seja, mudou o regime, mas o nome ficou diferente. Vejam, nesse sentido, o nome Brasil, ele só foi, de fato, colocado em prática na Constituição de 1967, que o Brasil passou a se chamar República Federativa do Brasil. Antes, era só República dos Estados Unidos do Brasil. Fechou, aluno? Ótimo, então vamos lá. A Assembleia Constituinte transformou-se em Congresso Nacional, com apoio dos militares, que pressionaram as ações no Congresso. O Marechal Deodoro da Fonseca venceu as eleições em 1891. E como vice, vem ele, o Marechal também, Floriano Peixoto. Aí, o Peixoto, com uma pequena vantagem sobre Prudente de Moraes. Prudente está aguardando o cargo dele. Logo, logo, ele vai ser o primeiro presidente civil da história do Brasil. Ele entra nesse marco histórico. Embora tivesse vencido as eleições, Deodoro da Fonseca não, olha só, conseguiu apoio político para governar o país de forma tranquila. Mas sabe por quê? Porque no primeiro momento aí, o exército vai ser usado pela política. Ah, aluno, tu não viu nada?
Agora que o bicho vai vir, a famosa política do café com leite. E só tem raposa velha aí, o cara que manja muito. Os barões do café, aqui na Amazônia, os barões da borracha. Ei, os caras têm moral e vão para cima. Hoje vocês ouvem falar o centrão, a esquerda, a direita. Tem uns caciques ali, olha, e olha que já morreu vários. Não foi não, Suame? Ou Suame, olha, não foi não, Sâmia? Não, tu fica rindo aí. Pareceu com o Suame agora também, olha, o nosso secretário de Educação. Deve ser primo, só pode. Mas aí, senhores, ele fica rindo. Isso porque já, como eu falei, isso porque já morreram alguns. Eu lembro de alguns caciques importantes, por exemplo, Ulisses Guimarães, político respeitado, né? Leonel Brizola, nossa! Todos esses camaradas aí tiveram uma certa postura e fizeram história. Querendo ou não, fizeram história. Eles sofriam oposição dos cafeicultores, os caras que mandavam na economia, principalmente, senhores, São Paulo, que era a base no Congresso. Tá entendendo? Olha lá, com o fechamento do Congresso, em novembro de 1891, houve uma forte contestação ao governo de Deodoro. Em protesto contra o seu autoritarismo, nós tivemos aí greves dos ferroviários, a primeira revolta da Armada. E aí, cara, o cara é do Exército, ele tem uma postura militar. Tu acha que eu vou ficar batendo cabeça com isso? Ele simplesmente renunciou. Renuncia à presidência no dia 23 de novembro. Mas peraí, vai ficar assim mesmo? Negativo. Aí o bicho pega. Olha quem entra. Floriano Peixoto, o chamado Marechal de Ferro. Esse cara vai tocar o terror, mas até 94 apenas. Floriano, o Deodoro, ele foi a cabeça de chave, né? Ele só deu o apoio, tinha nome, tinha prestígio com o imperador não ia dizer não. E aí, com aquela pressão, ele resolveu cair fora. Aí o Deodoro cai fora, Floriano assume. Chega ao poder com o apoio da força política paulista e setores das Forças Armadas. Grupos oposicionistas vão defender novas eleições. Tá vendo aí? Tá vendo aí? Aluno, é uma questão de tempo. É uma questão de tempo para o cara cair fora. Olha lá, no dia 31 de março de 1964, intervenção militar. 31 de março de 92, 13 generais enviaram ao presidente uma carta manifesto exigindo a convocação de novas eleições. Floriano vai punir esses militares. Ei, brinca com ele. Esse aí é o doido da baladeira, tá bom? Colocando-os na reserva das Forças Armadas. Aí o famoso e encoroçado São Paulo, inclusive eu tenho uma foto desses camaradas no naufrágio que teve lá no Rio de Janeiro, um túmulo, um jazido enorme desses militares. Com isso, em setembro de 1893, o almirante Custódio José de Melo, ele vai liderar a segunda revolta da Armada. Mas, professor, o que esses caras queriam? Essa revolta das Armadas? Na verdade, eles queriam participar do governo. Eles eram militares. Vem para mim. Teve um período que esses militares, eles tomaram as embarcações e colocaram seus canhões de frente para o Rio de Janeiro. E eles ameaçavam, olha, se nós não participarmos do governo, nós iremos bombardear o Rio de Janeiro. E aí o Deodoro da Fonseca, na época, não queria isso e caiu fora. Com o passar do tempo, eles conseguiram controlar e aí tudo acabou. Mas a segunda revolta da Armada, o Brasil teve que adquirir navios americanos para poder encurralar os revoltosos. Aí, garoto, o bicho pegou. Porque os líderes serão punidos, infelizmente. Tá bom? Porque o Brasil, ele dá continuidade a um processo de punição.
Portugal, quando ia punir um brasileiro, alguém da região, mandava chamar todo mundo e, tocava-lhe a peia. Isso na frente de todo mundo. Eu já falei para vocês, lá no segundo ano e no primeiro ano, que a morte na Idade Média é um espetáculo, assim como também a punição. E no Brasil, tivemos essa característica também. Tá? Você vai punir, por exemplo, o Frei Caneca, lá do movimento do Equador, né, de 1824. Frei Caneca, ele vai ser fuzilado em praça pública. Tiradentes, 1792, ele vai ser enforcado na Praça Tiradentes, no Rio de Janeiro, e depois esquartejado. Isso na frente de todo mundo. Para que isso? Ei, sabe para que isso? Para você que está assistindo, não se meter a besta. Esse era o recado que Portugal passava. Então chamava o povo para assistir. Se você ousar em levantar a voz, a mão, para com a coroa ou para com o regime, era punido. Era uma prática, tá certo? Por isso, volta no 4. O encoroçado São Paulo, esses revoltosos, muito bem armados, vão exigir que o governo abra uma brecha, um espaço para que eles venham a participar do governo. E o governo diz, não é assim. Eu não vou ceder por pressão. Não é assim que a coisa funciona. Senão vira bagunça, senhores. Certo? Com isso, a segunda revolta da Armada, o Brasil, ele consegue comprar novas embarcações, novos navios, encurrala ali os revoltosos e o bicho pega. Com o apoio do Partido Republicano, paulista, e do Exército, Floriano Peixoto, em março de 1824, conteve a revolta e permaneceu no poder até o fim do seu mandato. E aí, quer dar uma de doida? Vem para cima, põe para cima, vem tentar a sorte, como eles falam, né? Ficou conhecido como o Marechal de Ferro. Esse é o Floriano Peixoto, tá bom? Floriano Peixoto, vem para mim. Floriano, da mesma linha do Deodoro da Fonseca, os caras são formados na Escola Militar do Rio de Janeiro. Tiveram a mesma preparação, a mesma conduta, os mesmos ensinamentos. Mas é bom que tu entenda, aluno, que nesse início, nesse final do século XIX, para o início do século XX, as coisas do Brasil vão estar se transformando. A própria sociedade, o grupo que estão ali no poder. Então, tudo isso acaba trazendo resultados ou positivo ou negativo. A experiência da passagem dos militares logo no início da República foi satisfatório. Então, você já viu aí, professor, eu só estudei que os militares estiveram no poder de 64 a 85. Não, senhor. A primeira intervenção militar no Brasil foi de 89 a 1894. Vocês viram aí, na famosa República dos Marechais ou República da Espada. Fechou? O segundo movimento, a segunda participação dos militares no poder, vai ser em 1930, quando vai haver uma eleição, Getúlio Vargas perde, mata-se o vice-presidente de Getúlio Vargas, que é o João Pessoa. Aí o general Teixeira Lott entra na briga e dá o poder para Getúlio Vargas. Ele assume por 15 anos. Aí depois, em 1945, aí eles dão as caras novamente, e depois lá na frente, com o Getúlio novamente no poder, aí com o JK, Jânio Quadros, João Goulart, até entrar definitivo. Mas isso daí vocês verão em outras aulas e vão compreender. Eu daqui a pouco volto para fazer aquela revisão com vocês, tá bom? Tchau, tchau.